chegou a hora da gente entrar em outro pensador. Agora é a vez do Hobbes. Olha ele aí na tela. Esse simpático velhinho na parte esquerda. Thomas Hobbes nasceu em 1588, faleceu no ano de 1679. E é importante demais retratar o contexto em que isso tudo aconteceu. Antes de mais nada, Hobbes já declarou isso, inclusive, por escrito, que quando ele nasceu, sua mãe deu à luz ao mesmo tempo a ele e ao medo. Veja como é que já nasce o cara. Que depois ele ficou provavelmente afetado por isso, né? Isso gerou alguns traumas na figura. Isso era um contexto da Armada Invencível, ou seja, o exército espanhol, a marinha espanhola, estavam na iminência de invadir a Inglaterra e punir os desvios britânicos em relação à Igreja Católica Romana. Vocês sabem que, né, tem um catolicismo próprio, peculiar na Inglaterra. Aliás, não é nem correto falar catolicismo, seria mais preciso falar em um cristianismo próprio na Inglaterra, representado na Igreja Anglicana e outras denominações. Você tem várias outras denominações religiosas na Grã-Bretanha, né, no atual Reino Unido, os presbiterianos, o puritanismo, série de movimentos. Eu confesso a vocês que não é minha especialidade, qual é a característica de cada um deles, né? Quais são aí as diferenças, mas para a gente resumir, grosso modo, né, dado que não é um curso de teologia ou de história das religiões, se a gente pudesse resumir grosso modo, para ganhar mais tempo com outras coisas, eu diria a vocês que a Igreja Anglicana acabou se tornando uma espécie de meio termo entre a Igreja Católica e a Reforma Protestante. Tá? Alguns vão concordar, outros não, mas não é nem uma coisa nem outra exatamente. E aí, dentro desse movimento, você vai ter os grupos, as correntes, né? Os que querem se afastar mais da Igreja Católica, os que querem se aproximar mais, tá certo? E sempre oscilou e sempre ficou tensionado aí nesse movimento. A Espanha estava, obviamente, do lado católico, e Hobbes nasceu no contexto em que a Espanha estava na iminência de invadir o Reino Unido. Acabou não conseguindo, tá? E o nome de Armada Invencível acabou se tornando uma ironia dos ingleses em relação aos espanhóis. Tá? Hobbes também viveu num período em que se passou a Guerra dos 30 Anos. Né? Uma série de disputas territoriais, religiosas na Europa continental e que resultou na morte de milhares de pessoas. Imagina um contexto de puta violência, puta guerra. Lembra alguém? Lembra, né? Maquiavel. Um contexto conturbado. Imagina, como é que o ser humano nesse contexto se sente? Ele se sente amedrontado, ele se sente ansioso, ele quer sossego, paz, ordem. Essa é um pouco a cabeça de Hobbes. Parece Maquiavel nesse sentido. E o cara também, presenciou e viveu a Guerra Civil Inglesa, que começou em 1640, num conflito aí basicamente entre o parlamento e a monarquia, e culminou em 1649 com o fim da monarquia e a decapitação do rei. Imagina que, engraçado, pouco se conhece, eu sei disso, eu também no ensino médio, eu sei que não teve praticamente aula de Revolução Inglesa, não dá tempo, né? Mal a gente consegue estudar, quando consegue estudar um pouco de história do Brasil, acaba tendo uma visão meio colonizada pelos Estados Unidos e algumas pessoas aprendem todos os presidentes dos Estados Unidos, né? Estuda alguma coisa ali de Guerra Fria e acaba tendo que ver algo também sobre a União Soviética, geralmente falar mal da União Soviética, né?
os bolsonaristas acham que a escola está controlada, né, pelo marxismo cultural e tal. Vocês conhecem tão um pouco de educação que nem mal sabem que a maioria das aulas de história, né, as pessoas ouviram falar mal da União Soviética. E que dirá a Revolução Inglesa? Geralmente, quando se fala de Revolução Inglesa, pouco ou quase nada se sabe. Né? Então, eu sei disso, a gente não vai conseguir sanar isso agora, então preste atenção só nos elementos, nas informações principais. Antes disso, um pouquinho da biografia, da vida de Hobbes. Ele nasceu em 1603. Desculpa, ele nasceu em 1588 e em 1603, bem novinho, ele já foi estudar na Universidade de Oxford. Tá? Em 1610, ele já estava viajando a trabalho como tutor de Cavendish. Atenção, para quem conhece a história recente do Rio de Janeiro, não tem nada a ver, ou sei lá, de repente é um tataravô do Cavendish, amigo do Cabral, que colocou guardanapo na cabeça em Paris. Mas, enfim, Hobbes era tutor de Cavendish e foi responsável em acompanhá-lo durante uma viagem à Europa continental, conheceu Itália, França, Alemanha, encontrou pensadores da maior importância naquele período do século XVI. Tá? Em 1631, ele voltou a trabalhar para a família Cavendish, dessa vez como guardião do Duque de Devonshire. Legal? Em 1646, então veja, nesse período já estava rolando a Guerra Civil, certo? Ele estava onde? Em Paris, trabalhando como professor de Carlos II, filho do rei que foi decapitado 3 anos depois, em 1649, o desfecho da Guerra Civil Inglesa, também conhecido como Revolução Puritana. Tudo bem? E em 1651, Hobbes volta à Inglaterra e publica sua obra mais conhecida, que é o Leviatã. Aqui uma nota sobre a capacidade de colocar nomes nos livros. Né? Aqui vai uma dica. O cara escreve um livro no qual ele, pode-se dizer que ele inventou a discussão do contrato social, certo? No entanto, quando você fala em contrato social hoje, todo mundo pensa em quem? Em Hobbes? Não, todo mundo pensa em Rousseau. Né? Claro, porque Rousseau teve a brilhante ideia de colocar o nome do livro, O Contrato Social. Você tem que ser objetivo e, né, tentar exprimir ao máximo nesse título sobre o que trata aquela obra. E aí o Hobbes coloca o nome do livro Leviatã. Quase ninguém tinha ideia do que era. Um monstro bíblico, né, que tinha toda uma simbologia, né, feito de várias escamas, cada escama representava, né, os cidadãos que se uniam num corpo único, que seria o Estado, enfim. Hobbes não sabia dar nome de livro. E aí, logo, quem lê o texto do livro organizado pelo Verfort, vai perceber que o texto começa com uma discussão que é entre quem vem primeiro, né? O contrato ou a sociedade. Pô, como é que você consegue ter contrato se os homens eram selvagens, né? Como é que um monte de selvagem se reuniu no meio da floresta, fez uma reunião e decidiu fazer um contrato? Bem, Hobbes vai dizer, vocês não entenderam o meu livro. Eu não disse que o estado de natureza, ou seja, o estado anterior ao contrato social, e, portanto, a sociedade civil, a sociedade política, ou o estado político, varia muito, era formado de selvagens. No estado de natureza, os homens já tinham racionalidade. Então, não existe transformação do homem ao longo da história. Para Hobbes, não tem essa noção. Então, as pessoas têm mania de tentar ver Hobbes como um historiador. Lamento, Hobbes era matemático. Ele dava aula de quê para Carlos II? De matemática. Tudo bem?
tinha nada de historiador. Ele faz essa discussão do estado de natureza, do estado político, do ponto de vista conceitual. Tá certo? Então, atenção, para quem não entendeu, para quem não leu, é mais ou menos o seguinte. No primeiro momento, você tem um estado de natureza. No segundo momento, você tem o contrato social e que dá origem, por sua vez, a um terceiro momento, que é o estado civil. Quais são as características de cada uma dessas fases, por assim dizer? No estado de natureza, reina a insegurança. Essa frase é conhecida de Hobbes. O homem é lobo do homem. Predomina no estado de natureza a guerra de todos contra todos. Por quê? Porque o ser humano é dotado de racionalidade e ele quer o que é melhor para ele. Começa a nascer aí, percebe? A noção de indivíduo, que não tinha na política antiga, e que não tinha nem mesmo em Maquiavel, hein? Maquiavel fala de antagonismos na sociedade, fala de setores, fala do príncipe. Começa a ver aí, no Hobbes, um indivíduo que no estado de natureza tem racionalidade, busca o que é bem, o que é melhor para ele, busca segurança, busca honra, tá certo? Busca, de certa forma, a riqueza, não como um fim em si mesmo, mas como um meio para manter a sua honra e a sua segurança, tá certo? E o que impede esse homem, no estado de natureza, de atacar outro homem para atingir os seus objetivos? A palavra de Hobbes, a resposta de Hobbes é muito simples essa pergunta. Nada. Nada impede. Atenção. Dando continuidade a uma tradição que a gente acabou de ver, Hobbes, nesse campeonato da teoria política, está jogando em qual time? No time dos que juram, dos que têm certeza que o ser humano é mau. O que o ser humano, na cabeça de Hobbes, deseja ao próximo? A morte. O que ele tem para ele? O que o ser humano, no estado de natureza hobbesiano, tem em relação ao outro? Inveja. O que ele deseja? Dor. Alguém poderia hoje em dia olhar para Hobbes e pensar, cara, tem que fazer uma terapia, calma, um remedinho e tal. Mas esse era o Hobbes, lembra que ele falou? Minha mãe deu a luz a mim e ao medo. Era um período, vamos dizer assim, no mínimo complicado, para dizer, né, o mínimo. Então, o que eu quero fazer? Matar. Tomar o que é do outro para mim. Por quê? Porque nada me impede. Porque o ser humano tem esse poder. E isso, atenção, Hobbes não vê de uma forma moral. Não vê com um olhar moral essa questão. Pelo contrário, ele acha que isso faz parte do estado da natureza. Cada um por si. Tudo bem? Então, seguindo aqui os tópicos, a natureza fez os homens iguais. Não 100% iguais, preste atenção. Mas iguais a ponto deles poderem se atacar entre si. Ou seja, as diferenças entre os homens existem, mas são pequenas. Não são grandes a ponto de impedir que os homens combatam entre si. Ah, tudo bem, tem um que é mais forte, tem outro que é mais fraco. Sim, mas o que é mais fraco pode usar uma arma para atacar o mais forte. Ou pode se juntar com dois mais fracos para atacar o mais forte. Você tentando explicar mais ou menos qual era o raciocínio de Hobbes. A guerra de todos contra todos não significa que no estado de natureza o ser humano era selvagem. Pelo contrário, ele era racional. Ele estava fazendo isso por quê? Porque ele tinha um objetivo. Qual? Buscar a sua segurança, buscar a sua honra, buscar a sua riqueza. Portanto, é um erro imaginar que a teoria hobbesiana do estado da natureza concebe um ser humano selvagem. Não. Insisto. E não havendo um poder capaz de submeter a todos, a guerra pode fazer o quê? Levar a uma destruição total, mútua. Por quê? Porque todos têm um poder equivalente. Não existe um poder acima de todos capaz de colocar uma ordem. Aí um problema que faz Hobbes acreditar que o estado de natureza seja, então,
um estado de profunda insegurança. Motivo para discórdia não falta. Motivos principais podem ser citados: a competição, que visa o lucro, a desconfiança, que visa a segurança, ou a glória. Cada um, ou seja, preocupado com a sua reputação. Então, o motivo pelo que, por exemplo, o Hobbes chama a atenção que as pessoas são capazes de se matar e se atacar pelas menores ofensas. Às vezes a pessoa olhou torta para o outro e outra está respondendo o quê? O que foi? Vê se não acontece isso de fato. Vamos fazer esse exercício, né? Não é que Hobbes não estava certo? Às vezes as pessoas não falaram nada, só de olhar. O que foi que está olhando? E já começa uma briga. Às vezes leva até a morte. Né? Então você vê que o pensamento hobbesiano ele tem um nível de verossimilhança. E quem discorda, o que é mais legal é o seguinte: Hobbes ainda é um cara, né, direto. Ele ainda diz o seguinte: se você não concorda, se você acha que as pessoas são boas, então por que você tranca a porta da sua casa? As pessoas não são boas? Hã? Por que você anda com medo na rua à noite, geralmente evitando andar sozinho, ou sozinha, principalmente? O ser humano não é bom? Hã? Por que as pessoas procuram se armar? Por que existe polícia? Tudo bem? Para construir estados que se sustentem e para evitar a guerra civil permanente, é preciso acabar com a ilusão aristotélica do zoon politikon, ou seja, do homem como animal político, e saber como o homem é de fato. Ou seja, para que o Estado funcione, tenha ordem, não adianta idealizar o homem, tem que saber como ele é de fato, na realidade. E ele é mau. Repito, né? Parece até que Hobbes era meio gago, como o homem era, mal, 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 mal. Era uma coisa repetitiva. Aquele que governa a nação inteira deve ler em si mesmo, né? Não em um ou outro indivíduo, mas o quê? As suas características, as características do vizinho, do inimigo, do amigo, não, do gênero humano. O que tem de comum no gênero humano? Se isso está muito abstrato, se isso está difícil de correlacionar com o pensamento próprio do autor, eu sugiro que a gente dê uma olhada aqui nessa citação. E aí, agora eu vou lembrar que eu tenho que desligar o meu microfone e pedir que alguém faça essa gentileza enquanto eu tomo aqui um golinho de água. Então, deixa eu ler aqui se eu não me Silêncio. perder. Vai lá, Gustavo, por favor. Saiu a imagem, ok. Agora sim. Poderá parecer estranho a alguém que não tenha considerado bem essas coisas, que a natureza tem assim dissociado os homens, tornando-os capazes de atacar-se e destruir-se uns aos outros. E poderá, portanto, talvez desejar, não confiando nesta inferência, feita a partir das paixões, que a mesma seja confirmada pela experiência. Que seja, portanto, ele a considerar-se a si mesmo, que quando empreende uma viagem se arma e procura ir bem acompanhado, que quando vai dormir, fecha suas portas, que mesmo quando está em casa trancado, tranca seus cofres. E isto mesmo sabendo que existem leis e funcionários públicos armados, prontos a vingar qualquer injúria que lhe possa ser feita. Que opinião tem ele de seus compatriotas ao viajar armado, de seus concidadãos ao fechar suas portas, e de seus filhos e servidores quando tranca seus cofres? Não significa isso acusar tanto a humanidade com seus atos como eu faço com minhas palavras? Mas nenhum de nós acusa com isso a natureza humana.
Os desejos e outras paixões do homem não são em si mesmos um pecado, nem tampouco o são as ações que derivam dessas paixões, até ao momento em que se torne conhecimento de uma lei que as proíba, que será impossível até ao momento em que sejam feitas as leis. E nenhuma lei pode ser feita antes de se ter determinado qual a pessoa que deverá fazê-la. Se tivesse que resumir isso em uma frase, é o Hobbes dizendo para você o seguinte: você não é obrigado a concordar comigo. Pois então vai dormir e deixa tua porta aberta. Hã? Se você não faz isso numa sociedade que tem lei e que tem instrumentos para punir quem vem a transgredi-las, imagine um estado de natureza, que não tinha nem lei nem instrumento para punir nada. Tudo bem? Tudo bem? Não é história, atenção, não é história. É uma espécie de discussão lógica, puramente teórica. Ok? Então, Hobbes distingue o direito de natureza, ius naturalis, que é a liberdade de usar o próprio poder para preservar a sua vida, fazendo tudo o que julgar adequado a esse fim. O indivíduo hobbesiano, ele almeja a segurança e a honra. A riqueza é um meio importante para esses fins. Mas Hobbes também fala na lei de natureza, o lex naturalis, o preceito racional mediante o qual todo homem deve, ou seja, aí que entra a questão da lei, o homem deve esforçar-se pela paz, na medida em que tem esperança de consegui-la. Mas caso não consiga, ele pode, e aí entra o quê? O direito, jus. Entenderam? Para ficar bem didático. Deve, o que você deve fazer é a lei. O que você pode é o direito. Procurar e usar todas as ajudas e as vantagens da guerra. Ou seja, você tem que evitar a guerra. Mas, se for necessário, você pode recorrer a ela. Resumindo isso daí. Isso, inclusive, está no Evangelho. Hobbes chama atenção para isso. Ou seja, faça aos outros aquilo que você quer que seja feito a você mesmo. Trate os outros como você quer ser tratado. Isso é a lei. Tá legal? Se isso não for ser colocado em prática, e não vai ser colocado em prática, porque lembra, o ser humano é mau, o que você faz? Você pode recorrer à guerra. Se você pode fazer aos outros o que também o outro está fazendo a você, você pode se defender. Você pode até mesmo atacar antes que você seja atacado. Mas o cara nem demonstrou que iria me atacar, porque ele é fingido, porque ele é falso. Ele ia me atacar. Entendeu? Esse é o pensamento que Hobbes soube muito bem extrair de Maquiavel. Aqui tem um erro de digitação, é senso comum. Tá? Isso está no senso comum hoje de forma muito forte. E aqui eu vou lembrar de algo que eu também já coloquei na semana passada, que tem a ver com a questão do museu de ideias. Você não precisa de um museu de ideias, porque elas estão todas circulando por aí. A ideia de que o ser humano é mau, então, essa aqui não precisa de museu, porque essa, se você for em qualquer churrasco de família, 90% vai concordar. Né? A outra é do senso comum. Essa aqui, às vezes, o professor na escola enche a boca para dizer, né? Eu estou falando isso que é legal, porque às vezes até o professor que se acha de esquerda, ele enche a boca para dizer assim, ó, a sua liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Bem-vindo, Hobbes. Tudo bem? Você pode ir até onde o outro permite, até onde a sua ação ameaça a segurança do outro. Então, o que é liberdade? É fazer tudo que a lei não proíbe. Tá certo? Só que, para poder sair desse estado de natureza, que é um estado de insegurança, e caminhar para uma outra situação, é necessário fazer um pacto, levando em consideração que os pactos sem a espada não passam de palavras. Olha mais uma vez o Maquiavel aí no pedaço. E aí você tem que ter um poder acima, lembra da citação anterior? Acima de todos os outros.
Porque se você tem poderes equivalentes, nada impede que cada um queira fazer justiça com as próprias mãos. A menos que você tenha um poder que está acima dos demais. É um poder soberano. Pressupõe a associação entre esses iguais, mas ao mesmo tempo a submissão a quem governa. Esse poder de quem governa tem que ser absoluto. Por quê? Porque se alguém puder julgar o soberano, você volta para a guerra civil. Bom, o que era a guerra de todos contra todos, agora sobe para o andar de cima e passa a ser a guerra do soberano com aqueles que venham a querer julgá-lo. Quem vai julgar o que julga o soberano? Percebe o problema de Hobbes? Se você não tiver uma última instância, a instabilidade é eterna. Daí porque ele defende de forma tão incisiva, contundente, a necessidade de um poder absoluto, soberano, acima de todos os demais. Tá certo? É aqui que o Hobbes diz o seguinte: porque as leis de natureza, como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam, lembrando, gente, a lei, o que você deve fazer, na ausência de um temor de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. Então, Hobbes não vê isso como um problema moral, ele vê isso como paixões naturais do ser humano. E os pactos sem a espada não passam de palavras, sem a força para dar qualquer segurança a ninguém. Portanto, apesar das leis de natureza, que cada um respeita quando tem vontade de respeitá-la e quando pode fazê-lo com segurança, se não for instituído um poder suficientemente grande para nossa segurança, cada um confiará e poderá legitimamente confiar apenas em sua própria força e capacidade, como proteção contra todos os outros. Ou seja, se você não tem um poder acima de todos que regule a sociedade, cada um só pode confiar em si mesmo. Em todos os lugares onde os homens viviam, em pequenas famílias, roubar-se e espoliar-se uns aos outros sempre foi normal, uma ocupação legítima, e longe de ser considerada contrária à lei de natureza, que quanto maior era a espoliação conseguida, maior era a honra adquirida. O cara ficava mais rico. O que era isso, gente? Em outras palavras, a lei do mais forte, basicamente. Tudo bem? O Hobbes ele vai tão a fundo nesse argumento que ele não consegue conceber sequer um pacto com Deus, a pretexto de deslegitimar o poder soberano. Ou seja, o soberano ele tem a prerrogativa até mesmo de ser o intermediário único de qualquer pacto da sociedade com Deus. Se a sociedade faz um pacto, um contrato social, se submete ao soberano, onde é que entra Deus nessa história? Para rolar o pacto. Mas se a igreja aqui, claramente, se alguém diz que tem uma ligação direta com Deus e que essa ligação direta afirma que o governo do momento vai contra as leis divinas e que é preciso derrubá-lo, Hobbes não aceita. O pacto é entre os homens. E o soberano, inclusive, não participa do pacto. Ele é o resultado do pacto. Certo? É porque não tem soberano antes do pacto, então ele não poderia participar. Então, como resultado do pacto, você tem o soberano ao qual se submete os homens pactuar entre si. E o detentor do poder soberano pode até cometer iniquidade, mas nunca comete injustiça ou injúria no sentido próprio. Por quê? Porque quem poderia julgar se o que o soberano fez ou deixou de fazer era justo ou injusto? Percebe? Ninguém, porque nada está acima do poder soberano. Por quê? Porque se tivesse, voltaria a guerra de todos contra todos. Ou
melhor do soberano com aquele que o julga e que não tem que ir acima dele que o julgue, por sua vez, né, a confusão fica armada. Veja, isso aqui já é uma visão do Renato Giannini Ribeiro, né, que fez o comentário lá do texto do Hobbes. Dizendo que os homens são iguais, Hobbes não fez uma proclamação revolucionária contra o antigo regime. Ele simplesmente afirmou que dois ou mais homens podem querer a mesma coisa e por isso vivemos uma tensa competição. Tá, isso aqui é o pensamento do Giannini, certo? Mas o que você deve enfatizar também é o seguinte: pode não ser uma proclamação revolucionária, mas era avançada para a sua época? Era. Porque você está falando em relação ao quê? Em relação ao mundo feudal, que afirma que os homens são naturalmente desiguais. Percebe? Qualquer afirmação diferente disso é subversiva. Por isso que, tão parecido com Maquiavel, Hobbes também vai ser uma pessoa que era odiado por todos. Era odiado pelos monarquistas por parecer um crítico de alguns aspectos medievais da monarquia, e é observado e é odiado, né, pelos liberais, né, mais radicais, porque, né, vai ser demasiadamente simpático à monarquia absoluta. Então ele é um cara que apanha dos dois lados, parecido também com a situação de Maquiavel. E o que era liberdade, né? Hobbes definia a liberdade não no sentido positivo. E aí você vê que ele já antecipou em séculos uma polêmica com a Cecília Meirelles, né, que dizia que a liberdade é um sonho que a alma alimenta humana, que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda. Lembra dessa lá no Ilha das Flores? Quem viu esse pequeno documentário vai lembrar. Para Hobbes é o seguinte: a liberdade é definida no sentido negativo. Ou seja, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O homem é livre, né, nas coisas que, graças à sua força e engenho, inteligência, é capaz de fazer. Não é impedido de fazer o que tem vontade, né? Mas o Hobbes, ele concebe alguma possibilidade de fim da soberania? Ele prevê. E aí mais uma diferença dele em relação ao pensamento medieval. Por quê? Porque para Hobbes, se o contrato social tem como objetivo proteger a vida, à medida que o regime vigente de tirania coloca em risco a vida dos súditos, ele perde o sentido, perde o efeito, ele perde o objeto do contrato. E aí, o que você tem aí de volta? Você tem, de novo, uma situação que vai se resolver pela força. Certo? Então, o que os antigos não consideravam, que era o papel da força na política, ela passa a ser discutida com mais realismo a partir de Maquiavel. Ah, mas então, porra, Maquiavel é o grande responsável pela violência, pela maldade na política que a gente vive até nos dias de hoje. Não, porque é o contrário. Ele só pegou o que ele viu, inclusive nos antigos, que diziam que a política era a busca da virtude e no bom governo, e descreveu e analisou. Ele não inventou a violência, a traição, a dissimulação, né, a crueldade, enfim, a perversidade, a lista é enorme. Não, ele não inventou nada disso. Ele só colocou no papel. Certo? E Hobbes foi numa linha parecida, criando a ideia do contrato social e introduzindo aí também a noção do indivíduo. Tá legal? Então, Hobbes, ele lança, inclusive, as bases para se discutir aspectos, pessoal, que estão presentes até hoje no direito. Vou te dar um exemplo. Sabe aquela frase que sempre fala nos filmes? Que é o seguinte: você tem o direito de permanecer calado. Tudo que for dito por você poderá ser utilizado no tribunal, alguma coisa assim, né? A velha história da Quinta Emenda dos Estados Unidos, ou então que acontece muito no Brasil, aqui nas CPIs. Né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu vou utilizar meu direito de permanecer calado.
Sabe de onde vem essa ideia? Do Hobbes. Por quê? Porque por mais que você tenha um poder absoluto, o poder soberano, você se submete a esse poder soberano para quê? Para a sua vida, para manter sua vida, para preservar sua vida, para sua segurança. Então, como é que você vai ser obrigado a confessar um crime, por exemplo? Produzir provas contra si mesmo? Não. Você tem o direito de permanecer calado. Percebe? Se o objeto do contrato social é a vida, você não vai ter que ser obrigado a fazer nada que atente contra a sua vida, nem contra a sua liberdade. Tá legal?